interpretação do texto. É claro, a interpretação ela vai passar pela leitura do texto. Devemos orientar o aluno para que, durante a leitura, ele grife palavras ou trechos, antecipe algumas conclusões, vá fazendo inferências e verificando os sentidos que ele mesmo está sugerindo para a sua leitura. Ao final da leitura, procure saber do aluno se aquelas suspeitas que ele teve durante a leitura, se elas se confirmam. E ao professor é muito importante saber quais os discursos que estão atravessando o texto que ele está lendo. Aqui, vocês conhecem o texto do Mundana? Bom, eu vou ler para vocês aqui, vamos ler juntos esse texto. E ao ler esse texto, você vai pensando aí, com que outros discursos esse texto está conversando, que outras vozes estão atravessando aqui nesse texto. O texto é curtinho e fala assim: e agora, Maria? O amor acabou? Está dando para ler aí? E agora, Maria? O amor acabou, a filha casou, o filho mudou, teu homem foi para a vida, que tudo cria, a fantasia que você sonhou apagou a luz do dia. E agora, Maria? Vai com as outras, vai viver com hipocondria. Esse texto, evidentemente, ele está conversando com outro bem conhecido do leitor de Drummond. A partir do título, nós percebemos um diálogo com o texto de Drummond, E agora, José? E agora, José? Só que a Alice Ruiz ela trocou por Maria. E ao trocar por Maria, mudou o foco. Então, de repente, esse texto possa estar, primeiramente, está dialogando com outro texto, mas também está rebatendo o discurso masculino. Porque a situação fica ruim só para o homem, para a mulher também fica. Muito bem. Então, a interpretação, durante a interpretação, nós devemos ter, na concepção bakhtiniana, 3 abordagens. A primeira abordagem é a abordagem externa. É aquela cuja preocupação é apenas com os elementos externos ao texto. O interesse é saber os recursos da língua mobilizados pelo gênero para se construir no texto. Por exemplo, de uma receita, dentro de uma abordagem externa, a preocupação vai ser apenas de saber quais os recursos da língua que aquele gênero, que aquele texto mobilizou. Isto é, os verbos no imperativo, a orientação do como fazer o que está sendo pedido. E pronto, acaba a interpretação. De um romance, de uma crônica, por exemplo, de um conto, melhor, destacar os verbos que caracterizam a passagem de tempo, o narrador, etc. e tal. E assim por diante. Então, destacar os elementos de editoração, a coesão, né? Enfim, os elementos da textualidade que formam o texto. Nessa abordagem, há um risco muito grande que é de pensarmos que o texto não nasce da necessidade social. E a abordagem interna não acontece sem os elementos externos, evidentemente. Mas é o momento de tocar ou provocar os implícitos do texto, possível pela enunciação, ou seja, a gente retoma o momento do nascimento do texto. Isto é, quando é que o texto surgiu? Quem foi o autor? Qual foi a editora que propagou o texto? O risco dessa abordagem é de ficarmos no achismo. E aí, colocarmos qualquer interpretação, e também é um risco. Agora, a abordagem interacionista, essa é uma abordagem interessante, é a terceira, porque ela integra as duas abordagens numa análise do todo do texto. Essa parte, então, ela olha o texto a partir do seu propósito, de sua finalidade, da sua interação social. Essa abordagem, ela se interessa, sim, pelo nome do autor, onde e quando foi escrito e veiculado,
a filiação ideológica do autor, no sentido de valores, de crenças, qual foi o órgão divulgador, a reação do público. Então, veja só, vocês lembram daquela reportagem do Fantástico em que o Drauzio Varela desqualifica o remédio contra o câncer, né, a fosfoetalonamina? Qual foi a reação do público? A reação do público foi vinculado no canal que foi, pela pessoa que foi e pelo histórico que supõe-se que a pessoa tem. Então, isso vai ajudar a compor o sentido de forma, digamos, de forma interacionista. É por isso que é importante, logo após a leitura, colegas, interpelar o aluno com as perguntas, né? Que ideias vieram à sua mente em algum momento da leitura do texto? Alguma parte do texto fez você se lembrar de outro texto, de um filme, de um jogo, de uma cena da vida real, alguma situação em casa, na família, de um encontro com os amigos, uma necessidade pessoal, alguma lembrança qualquer? Com isso, nós estamos acionando a enciclopédia de conhecimento do aluno, buscando os conhecimentos arquivados em sua mente. Se o texto for utilitário, evidentemente que as abordagens serão outras. Por exemplo, o manual de smartphone, a placa de sinalização, a bula de remédio, conversão de condomínio, contrato de aluguel, também devem ter abordagens diversas. A terceira parte, aqui nessa segunda sequência, eu queria conversar com vocês, é sobre o gênero textual e a interpretação. Mas aí eu queria começar com a pergunta: por que devemos fazer uma interpretação interacionista? Sabe por quê? Porque um texto, ele não nasceu do nada. Ele nasceu de algum lugar e de alguém, digo melhor. E Bakhtin diz o seguinte: olha, quando nós lemos um texto, não são textos que nós lemos verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. O texto que ele fala a palavra, mas a gente usa a palavra texto, o texto está sempre carregado de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras, o texto, e somente reagimos àqueles textos que despertam em nós ressonância ideológica, de valor, de comportamento, de crença, ou que tenham alguma relação imediata com a vida. Nesse sentido, em primeiro lugar, precisamos fazer a seguinte pergunta sobre o gênero: por que ele surgiu? Mas a pergunta mais interessante que eu prefiro fazer é: por que os textos são diferentes? Por que são diferentes? Porque atendem a uma necessidade. Eu estou insistindo nisso porque esse é o objetivo da aula. Falar da origem do texto para depois entender o sentido, para depois destravar a publicação e a produção. Então, por que os textos são diferentes? Porque atendem a uma necessidade, a um desejo e propósito de quem o escreve. Se a pessoa necessita fazer, por exemplo, uma petição ao tribunal, ela se portará de um jeito. Se declarar seu amor por quem está apaixonado, também ela terá outro tipo de comportamento. Se for fazer um sermão, outro tipo de comportamento. Sabe por quê? Porque existe uma relação afetiva ou consensual das pessoas com as práticas sociocomunicativas. Diante da infinidade de situações comunicacionais, os indivíduos socialmente organizados necessitam, em sua fala, de comportamentos linguísticos específicos, que chamamos de gênero. Os gêneros, pois, são formas estáveis de expressão das necessidades, dos desejos, dos planos e sonhos com finalidade e propósitos estabelecidos. Eu quero dizer o seguinte, que os textos se organizam em estruturas típicas reconhecidas por autor e leitor, pelo falante e pelo ouvinte. Nascem, acontecem e circulam naturalmente. Nossos desejos e necessidades trabalham em favor dos gêneros e não os gêneros em favor dos nossos desejos. Veja, por exemplo, um feirante. Um feirante, ele não espera um discurso requintado de um freguês que chegou à sua barraca para comprar
alguma coisa. Um aluno, por exemplo, não espera do diretor cumprimento com piadas chulas. Uma empregada, por exemplo, não espera que a patroa, na hora que vai explicar-lhe a receita do dia, né, que ela faça um sermão e faça uma reza. Ela não espera isso. Sabe por quê? Porque os gestos, a linguagem e a postura ao falar correspondem ao gênero. As estruturas sociocomunicativas são reconhecidas pelo falante e pelo ouvinte. Essa é a razão pela qual as formas de falar e escrever são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos, como pelas condições em que as interações acontecem. Então, esses exemplos que eu estou dando para vocês do cotidiano ajudam a entender que, na interpretação de texto, entram em jogo elementos não linguísticos, que não estão escritos, mas são resultantes de uma prática social. Não é o gênero textual que gera a prática social. E aqui está uma das falhas nossas em sala de aula. Nós queremos que o aluno decore o gênero e, na verdade, ele deveria saber o que a vida exige para um texto. Não é o gênero textual que gera a prática. É a prática que gera o texto. É a prática que gera o gênero. A enunciação, o momento da fala, organiza a comunicação. O gênero ele orienta os comportamentos sociais, mas são os comportamentos sociais que definem o gênero. Essa concepção de gênero textual ajuda o aluno a compreender um texto. É por isso que devemos evitar exagerar na abordagem externa, isto é, no estudo da gramática do texto, das estruturas da língua do texto e da estrutura do texto. Isso gera antipatia, desgosto, desânimo com o estudo dos gêneros. Então, veja só. Isso que eu estou falando de forma experiencial, tudo isso existe bem sistematizado ali no Faça Textos, a coleção do sistema interativo de ensino ali no módulo 1, a página, bem no módulo 1, bem no começo mesmo. Ali nós temos 21 estratégias de leitura e compreensão de texto. A gente precisa seguir aquilo ali. A professora Eliane conseguiu fazer uma síntese do que essas teorias falam sobre leitura e interpretação. E lá no módulo 26 da língua portuguesa, do sistema interativo, lá na seção agora, sua vez, existe um bom exemplo de compreensão interacionista do texto. São 3 textos que tem ali que aplicamos essa teoria, que é o Fascínio dos Fósseis, e também Casamento na UTI, no módulo 22, e Todos pela Amazônia, no módulo 30. Nós explicitamos como é que se faz uma interpretação interacionista. Então, é importantíssimo dar uma olhada nisso ali. Bom, aí encerramos a segunda parte, ou a segunda sequência, e vamos para a última. E essa última é a principal, e nela nós poderemos, quem sabe, demorar aí mais do que 15 minutos, quem sabe. Professor, é o seguinte, sobre a questão da emissão, da interpretação textual, da recepção, gostaria que vocês dessem algum tipo de enfoque com relação às teorias de Bakhtin, né? A teoria da questão do próprio leitor enquanto construtor de sentidos. Você que me compreendeu? Sim. Compreendi. Mas eu compreendi, mas eu não sei se você fez uma pergunta ou uma afirmação. Mas de qualquer forma... Né? Na verdade, foi uma provocação. Pode falar. Na verdade, foi uma provocação. A provocação... Você pode repetir a provocação? Tá, no sentido de... ao se procurar determinado texto, o leitor, de certa forma, é induzido por questão de estratégia do próprio escritor, do próprio produtor textual, a trazer para si algumas interpretações fora do contexto de mundo o qual ele vive, né? Então, eu gostaria de saber do senhor qual é a proposta de Bakhtin nesse sentido aí, né? Porque ele traz algumas discussões a respeito disso, né? Eu queria saber de ti, porque ficou assim uma nuvem, né?
no meu entendimento, com relação a essa explanação nesse sentido. De que o sentido está onde? Que o sentido, ele reside fora do contexto de mundo, ou seja, o leitor é preso no que o escritor passa. Né? Qual a estratégia de nós, enquanto educadores? Eu gostaria, professor, de, em um outro momento, falar só sobre esse assunto, porque existe, de fato, uma certa crença e prática no nosso meio de que um texto, entre aspas, é maléfico, né? Qualquer que seja. De que o autor escondeu coisas para seduzir, enganar e fazer com que a pessoa faça coisas que em sã consciência não faria. Certo. E isso vem na esteira de teorias como, por exemplo, de que existem mensagens subliminares no texto. Olha, existe um mito muito grande em relação a isso. Eu poderia ter uma aula só sobre isso, mas eu posso adiantar o seguinte, que quando você faz a pergunta, você está fazendo pergunta relacionada apenas a um texto, a um gênero. É o gênero literário, ficcional. Mas receita de bolo, convenção de condomínio, resultado de um julgamento, placa de trânsito, não há nem espaço para se agir dessa forma. Mesmo esses textos que eu acabei de falar, eles exigem do leitor uma enciclopédia de conhecimento para ele poder entender o texto. Se a gente assiste a um texto de um profissional especializado, por exemplo, em TI, que às vezes eu assisto, aqui na semana de sistemas para a internet, eu vou falar para você, não entendo absolutamente nada do que os palestrantes falam. Na linguagem, eles falam de sistema, do TI e dos programas, software. É a linguagem totalmente que eu não tenho essa enciclopédia em mim. Eu preciso ativar alguns conhecimentos mínimos para depois começar a entender a palestra. Então, o que Bakhtin quer dizer é o seguinte, que o sentido não está no produto, o sentido não está fora do produto, o sentido não está com o autor, o sentido não está com o leitor. O sentido está na interação desses elementos, no todo do texto. É no momento da leitura que alguns conhecimentos vão sendo ativados que eu vou construindo um sentido de texto. É nesse sentido que ele fala. A razão disso é que qualquer texto, textos sagrados, textos fundadores de cultura, textos literários, etc. e tal, existem milhões de teses, milhões de sermões, milhões de análises. Quer dizer, aquele produto está sempre gerando sentidos. E qualquer sentido é válido, desde que ele seja fruto dessa interação que se justifique com os elementos também da textualidade. Em síntese, é isso. Mas, quem sabe, poderemos combinar um outro momento para falar só dessa pergunta que você fez, especificamente do texto literário, que será um prazer. Com certeza, eu agradeço, professor. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Sigamos? Eu creio que o professor Afonso já respondeu em parte a minha questão, mas eu gostaria de entender um pouco melhor quando o aluno ele lê um determinado assunto, vamos dizer, uma proposta de redação. E quando nós pedimos para ele escrever, o sentido que ele dá para aquele, de acordo com o seu entendimento da proposta, não condiz com aquilo que está escrito. Professor, que start eu devo dar para este aluno para facilitar ele interpretar isso? Muito bem. Quem fez a pergunta? É Cid. Eu sou do Colégio de Mogi das Cruzes. Cid? Isso. Professor, guarda no gancho. Eu vou responder agora dentro da produção de textos. Ok, professor.
se ao final da produção de texto aqui, nessa última parte, eu não responder, você retorna a pergunta, mas eu acho que vou responder agora aqui dentro. Ok, professor. Eu quero agradecer. Desculpe, eu sei que o senhor já até fez um comentário na resposta do professor anterior que fez a pergunta, mas é tanta dificuldade às vezes que eu insisti nessa pergunta, mas vou aguardar. Muito obrigado. Professor, não há o que desculpar, estamos aqui numa interação, tá bom? Ok, obrigado. Olá, professor, por gentileza, eu tenho uma questão. Eu trabalho com alunos do 6º ao 9º ano. Sim. Quando eu vou ler um texto com eles, sempre lá tem primeiro a leitura silenciosa, né? Sim. Então, eu nunca peço para eles fazerem a leitura silenciosa. Eu sempre faço a leitura com eles. E vou fazendo paradinhas e fazendo observações. Eu estou errada ou eu estou no caminho? E uma outra pergunta. Olha, professora, isso aí é excelente. Excelente mesmo. Bakhtin diz o seguinte, que o sentido do texto, quer dizer, a leitura também ajuda na construção do sentido do texto, especialmente para o aluno que tem dificuldade de leitura. Mas também para quem não tem dificuldade de leitura, porque ele diz o seguinte, que a entoação e a expressão ajudam também no resgate da biblioteca do aluno, no que ele tem de enciclopédia no seu conhecimento. E quando você faz isso, quando você faz isso dando paradas que não sejam longas demais, né, para não devagar muito, para chegar já ao final do texto, é excelente. Parabéns. Tá? E eu tenho uma outra pergunta para você também, professor. Eu sei que ele tem muita dificuldade de entender as perguntas do livro. Não que o livro seja um livro difícil, mas assim, eles têm dificuldade de interpretação de texto. Então, eu sempre tenho que fazer o trabalho de compreensão de texto, estudo de vocabulário em sala de aula, nunca mandar para casa. Você acha que eu estou certa também? Eu leio questão por questão, explico, tenho dar uma introduzida, ou eu devo fazer com que eles, assim, pedir que eles façam em casa, depois eu vou colocando as minhas correções. Como que eu trabalho isso? Professora, agora ficou ruim, assim, eu não entendi muito bem, mas é o seguinte, você falou da coleção interativa e que as perguntas são difíceis, não é isso? São complicadas às vezes. Sim, eles têm dificuldade. A coleção interativa Fundamental 2, com a reformulação que ela vem agora, vai estar melhor. A dificuldade que existe é que o livro ele foi construído no calor da hora das teorias bakhtinianas, quando elas vieram para o boom do mercado editorial. Uhum. E aí não houve tempo de uma capacitação. Então, cada pergunta que tem ali, ela responde justamente, ela atende justamente essa proposta bakhtiniana sobre o debruçar sobre o texto. Então, cada pergunta, ela se justifica dentro da concepção dialógica, interacionista, e às vezes a pergunta é difícil, às vezes a pergunta parece que é banal, parece que é fácil demais, não tem razão de ser aquela pergunta, parece que é muito óbvia. Mas do jeito que você está fazendo para ir driblando a situação, é excelente. Agora, eu acho que eu também vou dar alguma sugestão aqui nessa parte de produção de texto, sobre essa sua pergunta também. Então, vamos lá. Se eu não responder, você volta a falar juntamente com outro professor, tá bem?